porque sejamos ficamos nessa condição de filhos por mérito nosso, mas porque a tua graça nos alcançou. Tua misericórdia nos atinge. Nós nos colocamos diante do Senhor agora, humildes, prostrados em espírito, para ouvir a sua voz. Queremos, ó Deus, que a sua voz encontre o nosso coração. E para isso pedimos e suplicamos que o Espírito Santo esteja aqui, falando diretamente aos nossos corações. Não permita, meu Deus, que nenhuma obra das trevas possa vir nos distrair, que nenhuma ação do nosso próprio corpo venha nos tirar a atenção, e que as preocupações desse mundo possam vir também, ó Deus, a nos distrair. Esteja conosco nesse momento a leitura da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Senhor, tem liberdade para atuar em nós, não somente para nos ensinar, mas principalmente para nos exortar e nos capacitar e nos fortalecer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós encerramos mês passado um tema que é família. Nós estamos então todos os domingos aprendendo, ouvindo a respeito de família. Até porque o mês de maio da nossa igreja geralmente trabalha esse tema, separa o mês de maio para esse tema. Mas nós queremos continuar com esse tema no mês de junho de uma forma um pouco diferente. Nós queremos conversar a respeito agora da família de Deus, no mês de junho. Família de Deus. E para tanto eu te convido a abrir tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Quero estender também nosso abraço fraterno aos que nos veem pela internet. Que essa palavra possa falar ao seu coração também. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados dos incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que o Senhor nos agracie com essa sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, especialmente dois versículos, versículo 18 e 19, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Repita comigo: nós somos da família de Deus. Amém, glória a Deus.
Amados irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, uma carta interessante que vale a pena a gente ler, estudar, como já foi estudado aqui na igreja. A primeira parte dessa carta toda, ela tem todo um contexto doutrinário, ou seja, um contexto de ensino. Ela quer nos ensinar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E a segunda é exortação, chamando a atenção mesmo, para que nós venhamos a nos envolver com a palavra do Senhor. Paulo procura mostrar que em Cristo não há acepção de pessoas para Deus. A carta vem mostrando isso, não há acepção de pessoas. E ele vem trazendo para aqueles que compreendem a palavra de Deus privilégios extraordinários. Quais privilégios? Primeiro privilégio, salvação em Cristo. Isso é um privilégio imenso. Segundo, filiação, que é o que nós acabamos de ver. Aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, se tornam filhos de Deus. E o terceiro, a carta vem trazendo que aqueles que são filhos têm a eternidade. A morte não alcança aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus já são eternos, não serão eternos, já são eternos. Mas o tema de hoje, dentro dessa carta, é o tema família de Deus, um privilégio, conforme mesmo a palavra diz, também aos gentios, como ele vem dizendo, aos que estão longe e aos que estão perto. Quem estão perto? Aqueles que eram judeus. Quem eram longe? Nós. Nós passamos a ser também filhos de Deus, e é isso que nós vamos entender hoje. Qual a amplitude disso? Qual o significado disso? Qual o privilégio disso? Qual a responsabilidade disso? Aquilo que nós temos como ação de Deus na nossa vida por sermos filhos, e aquilo que nós temos que agir por sermos filhos. Como é que é isso? Para isso nós queremos fazer um pequeno relato. Já fizemos em pregações anteriores, mas como forma de recapitulação. O que é família? Família. Família é um grupo de pessoas que tem uma ancestralidade, ou seja, pai, mãe, avó, bisavós, e que vivem sob o mesmo teto. Um pai, uma mãe e filhos. Isso é família. Pai, mãe e filhos. A atualidade estão tentando trazer um contexto de família com compostos diferentes. Compostos como mulher, mulher, criança, homem, homem, criança. Podem até querer se auto-intitular família. Mas a família de Deus, a família criada por Deus, a família instituída por Deus, é composta de um marido, de uma esposa, de filhos. Essa é a família de Deus. O homem pode querer gerar conceitos, fundamentos nesta área de família ao seu bel prazer. Liberdade ele tem para isso. Liberdade tem. Ninguém questiona a liberdade das pessoas, mas nós questionamos a veracidade dela. O que é verdade e o que não é? O que é instituído por Deus e o que é instituído pelos homens? Nós estamos falando da família que é instituída por Deus. Aliás, essa família é uma ideia genial de Deus. Família de Deus, família instituída por Deus. Eu estou falando agora no contexto de ordem humana mesmo. Pai, mãe, filhos. Isto é algo genial, maravilhoso de Deus. Por que, irmão? Por que isso é genial? Porque sem ela, nós não teríamos o alimento da vida humana. Por mais que o ser humano queira fazer uma família de seres iguais, mulher, mulher, homem com homem, mas mulher com mulher não vai gerar família. Homem com homem não vai gerar família. Vai precisar do composto masculino e do composto feminino para gerar família. Não tem jeito. Não tem jeito. A família de Deus é algo maravilhoso porque ele gera vida. Ele gera amor. Gera lar. Não gera casa, gera lar. E lar é um pedacinho do céu na terra. Lar. Gera apoio, proteção, identidade. Identidade. A família de Deus gera o abraço de um pai, o amor fraterno de uma mãe, que não existe outro igual. Não existe. Por isso, família é uma ideia genial de Deus. Nós nascemos numa família, nós crescemos numa família, nós nos constituímos como seres humanos numa família. Por mais que a biologia já nos dá a condição de sermos seres, mas a essência da vida do ser humano é composta numa família.
Por isso que família é algo imprescindível em qualquer tempo da humanidade. Foi, é e sempre será. Mas hoje o tema, e a Bíblia nos ensina, que há uma outra família. A família de Deus. Essa passagem, Jesus já começa trazendo lá no versículo 18, olha comigo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Isso já nos reporta que há um Pai diferente desse Pai que nós temos aqui na terra. Um Pai que é celestial. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. O que é concidadão? O que é ser um cidadão? Bom, nós somos cidadãos. Você é um cidadão, você é uma cidadã do Brasil. Você é brasileiro. Você pertence a uma raça. Você pertence a uma nação. Você tem uma identidade. Você tem um CPF. Você é um cidadão brasileiro. Há pessoas que possam ter mais de uma cidadania. Isso é possível? Claro que é. Mas não importa. Você, como cidadão, você está identificado, registrado em uma nação. Não há como nos separar de sermos brasileiros, a não ser que eu negue isso, a não ser que eu negue a minha cidadania. Mas enquanto eu não negar, nós somos brasileiros, com orgulho ou sem orgulho, mas somos brasileiros. E aqui o texto está dizendo que nós, em Cristo, pela cruz, fomos outorgados a uma cidadania especial, a uma cidadania do reino de Deus, e por conseguinte passamos a fazer parte da família de Deus. Não é meramente uma situação puramente de cidadania, ainda que esteja no contexto, esteja no texto, mas vai mais além, vai num contexto de família, E aqui eu quero fazer algumas considerações para nós. O que é essa família de Deus? Quem é a família de Deus? Nós. E quem somos nós? Igreja. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E quem é a igreja? O corpo de Cristo. Portanto, há uma completa sinergia em tudo isso. Família de Deus, filhos de Deus, igreja, crentes. Nós somos a família de Deus. A igreja é a extensão da sua família. E a sua família é a continuação da igreja. A sua casa, o seu lar é a extensão da igreja. E a igreja, na sua casa, é a igreja. Portanto, perceba que não há como dissolver isso, desassociar isso. A igreja é uma família das famílias. Essa é a frase que está ouvindo. A igreja é a família das famílias. Nós temos que compreender que a igreja é algo extremamente especial, porque ela une a crença comum, onde identifica os membros dessa família numa afeição comum. Ou seja, a nossa fé nos une, a nossa crença nos une, a nossa cidadania nos une, a nossa forma de ser cristão nos une, e principalmente nos une o fato de que Deus nos fez da família dele. Não fomos nós que nos colocamos nessa família, foi Ele que nos trouxe para essa família. Não foi a nossa vontade que nos colocou dentro da família de Deus, mas é a vontade soberana dele, amorosa dele, a vontade graciosa dele que nos colocou nessa família. E como é que ele nos coloca nisso? Vamos entender um pouquinho isso. Como é que ele nos coloca? Porque aqui começa o entendimento dos nossos privilégios de sermos da família de Deus. Isso é hiper importante que nós guardemos no coração, guardemos na mente de maneira constante, porque isso nos diferencia das demais pessoas desse planeta Terra. Em primeiro lugar, nós somos adotados por Ele. Entenda isso. Nós somos filhos dele, mas Jesus é o Filho unigênito. Jesus é o Filho gerado. Jesus é o Filho primogênito. Jesus é aquele que nasceu primeiro como filho. E nós, após Ele, somos adotados como filhos de Deus. Somos adotados, somos enxertados, somos colocados na família. E por que somos colocados? Porque Cristo assim proporcionou esta condição. Quando Jesus morre na cruz e é ressuscitado daquela tumba, Ele nos propicia a oportunidade de nele nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus.
Isso é um privilégio muito grande. Poderia ser de toda a humanidade, mas não é. É para aqueles que creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. É para aqueles que entregam a sua vida de uma forma verdadeira para Ele. É aqueles que confiam que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, mas morreu naquela cruz e ressuscitou, está sentado ao lado do Pai e vai voltar. Aqueles que creem nisso, entregam a sua vida para Ele, se tornam filho de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Qual é outro privilégio que nós temos? Passamos, portanto, como filhos, a ter comunhão íntima com Ele. Lembra do episódio quando Jesus diz tudo está consumado? Naquele exato momento, quando Ele diz tudo está consumado e vai entregar o seu Espírito ao Senhor, ao Pai, a cortina que separava o véu do templo rasga de cima e embaixo. Eu já expliquei isso para vocês, mas é importante repetir. O templo na época de Jesus era dividido em 3 partes: o Santo dos Santos, o Santo e todo o local onde as pessoas ficavam. Esse Santo dos Santos era um lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, só ele podia entrar. E havia uma espessa cortina que separava o Santo dos Santos do Santo, o local santo. No momento que Jesus diz tudo está consumado, aquela cortina se rasga, e era uma cortina grossa, se rasga de cima e embaixo. Qual é o significado disso? O significado que a partir daquele momento os filhos de Deus passaram a ter acesso direto ao Senhor, passaram a ter intimidade direta com Deus, não precisavam mais de intermediário, não precisavam mais de sumo sacerdote, naquele contexto de homem intercedendo por homem. A partir de agora, nós, filhos de Deus, temos acesso direto a Deus. Isso é um privilégio imenso. Imagine de novo, somente o sumo sacerdote podia chegar àquele lugar, podia falar com Deus em nome do povo e para o povo. Agora, eu e você temos acesso a Ele, podemos conversar com Ele, podemos ter intimidade com Ele. E o que é ter intimidade com esse Deus? É um privilégio muito grande. Eu disse outro dia e repito: vamos pegar uma personalidade nossa, curitibana, que hoje tem expressão mundial. Tem expressão mundial. Juiz Sérgio Moro. Qual de nós pode chegar lá e conversar com ele livremente, abertamente, sem marcar entrevista, sem marcar audiência? Qual de nós vai bater lá no tribunal e dizer assim para ele: olha, eu vim aqui bater um papo contigo, de intimidade, de amigo para amigo? Qual de nós? Qual de nós vai conseguir passar da porta? E quem é Sérgio Moro? Um simples mortal como eu e você. Um homem que ganhou proeminência pelos seus atos, mas eu e você não podemos chegar nele, pela importância dele, pelo cargo dele. Mas Deus, que é o Senhor dos Senhores, infinitamente Criador de Sérgio Moro, diz para mim, para você, como filho: você tem liberdade de conversar comigo a hora que você quiser, aonde você quiser. Esse é o privilégio do Filho de Deus. Qual é o outro privilégio? Jesus é o primogênito. O que é primogênito? Primeiro. Ele é o primeiro que foi assunto aos céus. Ele é o primeiro que ressuscitou e para nunca mais morrer. Ele é o primeiro. Significa que se ele é o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o milésimo. E somos nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. É importante que nós possamos enxergá-lo assim também. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso irmão mais velho. E o que faz o irmão mais velho? O que faz o irmão mais velho? Protege, ampara, cuida junto, anda junto, orienta junto, tem companheirismo, tem amizade. Sabe, é aquele que você pode olhar e falar assim: eu preciso de você no momento de dificuldade. É o irmão mais velho. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de ter esse entendimento, porque temos dificuldade com nossos irmãos no nível do relacionamento.
Às vezes, a gente tem, quando diz Pai Nosso, a gente tem dificuldade de ter um entendimento maior dessa grandeza de Pai para a nossa vida, porque temos dificuldade no contexto terreno de ter relações com o nosso Pai. Muitos tiveram dificuldade. E às vezes nós temos dificuldade para entender e compreender essa dimensão de Pai e essa dimensão de irmão mais velho. Mas estamos falando aqui de um Pai amoroso, extremamente amoroso, carinhoso, cuidadoso. De um irmão mais velho, extremamente carinhoso, cuidadoso, que intercede por nós constantemente. Está à direita do Pai, intercedendo por nós constantemente. É um irmão que cuida de cada um de nós. Isso é um privilégio que nós temos como filhos de Deus. O que mais? Somos herdeiros juntamente com Cristo. Herdeiro do quê? De liberdade. Liberdade. Quando Jesus nos deu a condição de salvos e o Pai nos dá a condição de filhos, nós temos a ampla condição de vencer o pecado. Nem sempre conseguimos, nem sempre temos completa condição disso, por nossa falibilidade. Mas nós podemos contar com o Pai, nós podemos contar com Jesus, para nos ajudar, nos fortalecer nessa caminhada aqui na terra. Quando Jesus nos diz que nós somos da família dele, ele está dizendo, está à nossa disposição Pai e um irmão mais velho, que nos ama e quer nos proteger. E mais, ele diz o seguinte ainda, como filho de Deus: se não bastasse o fato, nós podemos contar com o Pai. Se não bastasse o fato, poder contar com o irmão mais velho, ele diz ainda, vos deixo o meu Espírito para estar dentro de vocês. Habita dentro de cada um de nós o Espírito Santo. Os que são filhos de Deus têm o Espírito Santo habitando dentro. Você vai falar assim, mas eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. Sem dúvida, porque esse é o fundamento da nossa fé. Isso é a base da nossa fé. Isso é o alicerce da nossa fé. Mas precisa que haja em nossa mente, em nosso coração, uma constante reciclagem, um refresco disso. Por quê? Porque isto é um diferencial tremendo para os filhos de Deus, para a família de Deus. Somos da família do Deus eterno. Isso é um privilégio. Estou falando de privilégios. Mas, irmãos queridos, o que isso nos reporta? Nos reporta a responsabilidade. Quais responsabilidades você tem? Eu disse dos privilégios, mas quais as responsabilidades você tem como filho, como filha de Deus? A primeira responsabilidade, como filho, se parecer com o Pai. Se parecer com o Pai. Mas como é que eu posso, pastor, se parecer com Deus? No caráter, na conduta, no testemunho, na vida cotidiana. E como é que eu consigo fazer isso? Quando eu me ponho como um filho obediente para observar o Pai e aprender do Pai. E como é que eu aprendo do Pai? Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Nós temos o nosso irmão mais velho todo o exemplo necessário de como se parecer com o Pai. Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é a nossa fonte. Jesus é o nosso sustentáculo. Jesus é o nosso mestre. Jesus, nosso irmão mais velho, é quem nos ensina como ser como o Pai. E como é feito isso? Pela palavra do Senhor. Primeira coisa que nós temos como responsabilidade, como filhos e como filhas de Deus, é se parecer com o Pai. Erramos, caímos, mas o crente não pode nunca ficar caído. O lugar do crente não é o lugar da queda. O lugar do crente é, quando cair, se levantar em Cristo Jesus. E contar com esse irmão que estende o braço e o puxa para dentro do barco de novo, como fez com Pedro. A gente pode cair? Pode cair. A gente pode afundar? Pode afundar. Infelizmente para nós. Mas quando isso acontece, nós podemos e devemos contar com o nosso irmão mais velho, que estende a mão e nos puxa de volta para a sua intimidade. O que fez Pedro? Mestre, socorre-me que estou afundando. Isso que nós temos que fazer. Nossa primeira responsabilidade é nos parecer com o Pai. Mas a segunda responsabilidade é obedecer e caminhar na vontade do Pai. Obedecer e caminhar na vontade do Pai. Esse meio, meu irmão, que é o meio da graça, é o meio que nos une como família de Deus. Nos une como família. E eu quero ler um textozinho aqui,
que quando eu estudava eu encontrei, eu achei muito interessante, de um escritor, de um teólogo, que me chamou muita atenção. Está escrito assim, ó. Ele diz assim, ó: você não me escolheu, eu não escolhi você. Você pode não gostar de mim, eu posso não gostar de você, mas uma vez que Deus escolheu a ambos e gosta dos dois, somos família dele. Somos família dele. Ou seja, a igreja, meus irmãos, é isso. A igreja é a união de pessoas diferentes. A igreja é a união de pessoas que têm situações de vida diferentes, mas somos todos irmãos. E aqui eu quero fazer uma pequena e rápida analogia, o nosso tempo já está acabando, de como é que é a igreja. E é uma analogia. O que é analogia? Comparação. Portanto, ela não é uma efetivação, mas uma comparação. Então, o que é a igreja? O que é a família? Vamos juntar as duas pontas. Bom, nós falamos que a família tem pai, e a família de Deus tem um pai. Então, Deus é o grande pai da igreja, um pai que exerce autoridade superior na família, onde sustenta, abençoa, ensina e corrige. Mas é um pai de amor, um pai que anda conosco. Por que não querer tê-lo como pai? Por que não querer tê-lo andando com você? Em todos os momentos da nossa vida. Então a figura do pai é bastante clara. Mas agora vamos ver a figura da mãe. Estamos falando de analogia. A mãe. Quem é a mãe no contexto da família de Deus? A igreja. A igreja. A igreja faz a função de mãe. Por quê? É a comunidade de fé que deve ser como uma mãe para que haja a congregação. A mãe sempre congrega. Uma mãe aceita seus filhos mesmo com os seus defeitos. O pai nem sempre. O pai é mais austero às vezes. Mas a mãe não tem essa muitas vezes. A mãe está sempre ali aceitando o filho como ele é e como ele está. Então a figura da igreja, como mãe, é isso. O apóstolo João vai falando isso em 2 João capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O próprio apóstolo João está olhando para a igreja como uma mãe, que acolhe, que recebe, que ampara, que acompanha. Então na família de Deus temos isso: o pai, temos a mãe e os membros. São os que? Da igreja? Irmãos. 1 João também diz assim: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, a igreja é a composição de irmãos. Então quem são os irmãos da igreja de Cristo? Os membros da igreja. O pai, Deus, a igreja funciona como mãe, os membros da igreja como irmãos. Mas para uma família ser completa, ela tem que ter o quê? Pai, mãe e filhos. E filhos. Quem são os filhos? Como é que chega filho numa família? Gerando. E como é que uma família de Deus cresce? Com geração e novos filhos. E como é que se gera novos filhos na igreja? Pela palavra evangelizando. Nós, quando evangelizamos o amor de Cristo para pessoas que não têm Cristo, nós estamos fazendo a igreja, a família de Deus, crescer. Então, quando nós nos empenhamos em pregar o Evangelho, nós exercemos o amor de Deus para que mais pessoas façam parte dessa família. Tem os privilégios e tem as responsabilidades. Assim é desde a igreja primitiva. Como é que a família de Deus cresce? Através do evangelismo. Quando nós não evangelizamos, nós nos tornamos estéreis. Nós não estamos contribuindo para o reino de Deus. A nossa contribuição no reino de Deus é quando a gente começa a falar para as pessoas do amor de Deus. Agora, se o pai precisa gerar filhos, não conta com seus filhos para que isso aconteça, o que vai acontecer conosco quando nós chegarmos na frente dele? O que vai acontecer comigo e com você quando nós chegarmos na frente dele, e olhar para ele e ele falar assim para mim e para você: meu filho, minha filha, onde estão os frutos que eu queria de você? Que são vidas para o meu reino. Ele depende de mim, de você?
Ele conta comigo com você? Sim. Porque ele disse: se você não falar, as pedras falarão. Então Deus não precisa eminentemente vir de você, conta com você. Agora, a grande satisfação nossa é se nós somos filhos, geradores de vida em Cristo, e com Cristo, e por Cristo. Então, meus amados, concluindo, a igreja deve ser mais que uma família e menos que uma organização. Às vezes nós somos muito mais organização do que família. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com liturgias do que com o relacionamento. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com a forma de sermos igreja do que sermos família. E nós estamos hoje começando um tema de estudo, durante esse mês, vamos em busca de sermos mais família do que organização. Mais família, mais envolvimento, mais dedicação do que meramente uma organização. O Espírito Santo nos chama para a igreja, não apenas para sermos número num hall de membros, que se sentam nos bancos para ver o que acontece, mas para sermos membros vivos e ativos do corpo de Cristo. Pai, mãe, filhos, é a composição da família. É assim que nós temos que ser. Pais uns para os outros, mães uns para os outros, irmãos uns com os outros. Jesus estava reunido com os seus discípulos, e de repente chegou algumas pessoas e disse assim para ele: Senhor, eis que estão aí tua mãe e teus irmãos, querem falar contigo. Qual foi a resposta dele? Vós sois minha família, vós sois meus irmãos, vós sois minha família. Todo aquele que faça e cumpre a vontade do meu Pai são da minha família. Por isso, meus irmãos, que nós nos empreguemos nisso, entender que é um grande, imenso, imensurável privilégio em ser da família de Deus. Nunca menospreze isso, nunca diminua isso, mas ao mesmo tempo, com os privilégios, tem as responsabilidades. Não dá para viver só com privilégio. As responsabilidades estão juntas com os privilégios. E o privilégio, número 1, é grande. 2, é enorme, que nós citamos. Mas a responsabilidade é tão grande quanto. E sermos como o Pai, o caráter de Deus, a vida com Deus, andar com Deus e andarmos com Ele para que o reino dele se fortaleça e cresça. Esse é o nosso canto. Esta é a nossa igreja. Esse grupo somos nós, uns dependendo dos outros. E precisamos assim viver até o dia que Deus nos chamou. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor agora, primeiramente agradecendo ao Pai por entender um pouco mais sobre esse grande privilégio de sermos da sua família. E queremos continuar crescendo nisso, entendendo mais sobre isso ao longo de todo esse mês. Ajuda-nos com a tua unção, ajuda-nos com a tua presença, ajuda-nos com a tua orientação, em nome de Jesus. Prepara-nos agora, Senhor, para esse momento tão sublime da tua Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém.